Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Alex, espere, gritou Júlia para o menino vizinho e correu atrás dele. Alcance-o. Ele correu na frente, queria ser o primeiro. Era um vilarejo muito pequeno onde moravam um menino e uma menina. Quando eram pequenos, passavam o dia inteiro fora de casa. Por mais que a mãe tentasse fazer com que a filha voltasse para casa, ela não conseguia. Júlia, quantos você consegue fazer? Olha, está escuro lá fora, você está toda manchada, seu vestido está rasgado, seus joelhos estão arranhados, a mãe dela a repreendeu à noite. Mamãe, o que pode acontecer comigo? De qualquer forma, Alex sempre me defenderá, disse-lhe a filha. Sim, ele a defenderá antes de lhe dar uma surra, disse a mulher. Vamos lá, o que você acha? Somos melhores amigas para sempre. A garota foi até a cozinha e se sentou à mesa. Só agora ela podia sentir a fome que estava sentindo. Vamos, coma e vá para a cama, sua mãe colocou uma xícara na frente dela. E, de fato, sabe, quando eu crescer, Alex será meu marido, a menina comeu o que a mãe lhe deu. Vejamos, as coisas podem mudar com o tempo. Betty estava criando a filha sozinha. Seu marido sofreu um acidente de carro há alguns anos. Ela cuidou dele por 6 meses no hospital, mas nada pôde ser feito. Hemorragia interna, e o homem tinha morrido. Então, a mulher tentou fazer tudo o que podia para ajudar a filha a crescer e se tornar uma pessoa boa e decente. Esse verão foi o último antes de ela ter de ir para a escola. Júlia realmente odiou, mas percebeu que não poderia fazer nada diferente. Alex já havia terminado a 2ª série. Ela não era muito mais velha que seu vizinho, então sua mãe a deixou sair com ele. Quer ver o uniforme que fiz para você? Perguntou Betty. Eu queria distrair a garota para que ela não saísse novamente hoje. Claro que sim, e ele terá fitas. Respondeu ela. Sim, assentiu mamãe. A mulher tirou uma sacola da musselina com um vestido marrom, um avental branco e 2 fitas largas, brancas e onduladas que dariam lindos laços. Quando Alex vir isso, tenho certeza de que ele vai gostar, disse Júlia à mãe. Ela colocou o avental no peito e girou em frente ao espelho. Finalmente chegou o primeiro dia de setembro, quando as crianças foram com seus pais para o pátio da escola. Todas as meninas estavam lindas, com coques brancos e cabelos cacheados, que suas mães haviam enrolado em papéis durante a noite. Por que você está se virando? Betty disse a ela, porque Júlia não conseguia ficar parada. Ela olhou para ver onde Alex estava, pois não o tinha visto esta manhã. Alex, veja quantas garotas estão aqui. Sua mãe suspirou. Sim, eu não me importo com suas garotas, não tem graça nenhuma com elas, disse Júlia. Estou vendo, vocês deveriam estar subindo em árvores e pulando cercas. A mulher viu que todos estavam indo para a aula. Quando a fila chegou ao fim, a mãe chamou a filha para casa. Mamãe, posso dar mais uma volta? O Alex nunca me viu com esse vestido? Perguntou ela. Venha, vamos esperar por ele do lado de fora da casa. Você vai usá-lo por 1 ano, vai rasgá-lo. A mãe ficou preocupada, pois sabia que a filha não conseguia ficar parada. Bem, elas se sentaram em um banco perto da cerca e observaram as outras alunas, também muito bonitas, voltando para casa. Alex. Júlia o viu. Ele estava se aproximando da casa dela, com a manga da jaqueta rasgada e um olho preto embaixo do olho. Olá, ele murmurou. Qual é o problema? É só uma fila. Perguntou Júlia. Nada, o garoto percebeu, ele ia levar uma surra dos pais em casa, então se preparou. Talvez na época ele não tenha prestado atenção no uniforme bonito da garota e em seus laços fofos, mas não se importava com isso agora. Ele entrou pela porta da casa dela. Júlia se aproximou da casa de sua mãe. Ela passou por Betty e entrou em seu quintal também. Os dias de aula haviam começado. Sua mãe estava deixando a menina sair para uma pequena caminhada.
Tudo estava indo bem na escola, a criança gostava de tudo, estava aprendendo tudo na hora, estava aprendendo as letras rapidamente, estava aprendendo a ler e escrever. Sua mãe não podia deixar de se alegrar. Quando o primeiro ano estava chegando ao fim, todas as crianças já estavam do lado de fora. Júlia, venha conosco. Ela viu Alex chamando por ela. Minha mãe disse que não me deixará ir a lugar nenhum até o final do ano letivo, ela sussurrou e colocou o dedo nos lábios. Vamos, não vamos demorar muito, vamos, vou lhe mostrar uma coisa, o garoto a puxou com ele. A garota olhou mais uma vez para casa e correu atrás dele. Eles chegaram à margem do rio. Era muito bonito lá, mas a correnteza era rápida, só dava para ficar olhando. As crianças nunca entravam lá. E o que você queria me mostrar? Eu já vi isso muitas vezes, a menina se perguntou. Um novo guarda florestal se estabeleceu lá, na ilha do outro lado do rio, dizem que ele está construindo uma casa, o vizinho lhe disse e mostrou. O que há com ela? A garota não entendeu. Eu quero fazer amizade com ele, para que ele possa nos levar até lá, disse ele com tanto entusiasmo que Júlia não pôde nem se opor. Quem vai nos deixar ir? Ela balançou a cabeça. Se tudo der certo, eles deixarão, não se preocupe. Ela se aproximou ainda mais da beira da praia, ficou na ponta dos pés e olhou para a distância. Cuidado! Júlia se aproximou mais dele, achando que ele estava prestes a cair. Não se preocupe, está tudo bem, ele se virou e sorriu para a garota. Depois disso, eles voltaram para casa. É claro que Júlia foi repreendida por sua mãe, mas isso não era nada agora. Elas esperaram para conhecer o novo guarda florestal para poderem conhecê-lo melhor. E assim, no verão, quando as férias já haviam começado, eles reuniram todos os moradores na sede do clube para apresentá-los ao novo morador. Disseram-lhes que era o vovô Stan, que viveria em seu chalé na ilha. Por que vovô? Júlia sussurrou no ouvido de Alexa. Não sei, ela deu de ombros. O homem não parecia realmente velho, mas disseram a eles que ele era o vovô Stan. Foi assim que todos passaram a chamá-lo a partir de então. Mais de uma vez naquele verão, Stan reuniu as crianças ao seu redor para contar-lhes o que ele faria lá, como caçar, quais animais havia na ilha. E a escola começou novamente. Alex e Júlia se reuniam perto da casa. Eles podiam olhar para a ilha de longe, mas sem ver nada. Esperavam um momento para pedir ao avô de Stan que os levasse e lhes mostrasse o que havia na floresta. Meninos, como posso levá-los? Vocês teriam de pedir permissão às suas mães. Ele resmungou quando perguntado sobre isso. Bem, vamos pedir, Alex deu de ombros. Ele havia terminado a escola primária este ano, estava indo para a quinta série e se considerava muito maduro. Tudo bem, eu mesmo perguntarei a ele, prometeu Stan. Com certeza, um dia Stan entrou na casa de Betty primeiro. Confuso, ele começou a dizer a ela que seria divertido para os meninos combinarem as duas coisas em uma só, tanto como uma viagem de acampamento quanto como uma excursão educacional. A princípio, a mulher balançou a cabeça, ela não queria deixar a filha ir porque temia por ela, conhecendo o tipo de caráter que ela tinha. Mas quando Alex se juntou a Stan, ela não conseguiu resistir. Bem, olhe para mim. Ela ameaçou a filha com o dedo. Mamãe, prometo que tudo ficará bem, não sairei do lado do tio Stan. Prometeu ela. Alex, se alguma coisa acontecer, ela agora se voltou para a criança. Tia Betty, vai dar tudo certo. Prometeu o menino. O avô e os meninos entraram no barco e, em poucos minutos, estavam quase no meio do rio barulhento e turbulento. O barco estava flutuando um pouco, mas ninguém tinha medo, pois podiam ver a facilidade com que Stan manejava os remos. E agora eles estavam na ilha propriamente dita. Nem Alex nem Júlia haviam estado aqui antes. Um homem os conduziu pelas trilhas. Era muito interessante. Os meninos olharam para diferentes tocos e arbustos. Era a mesma floresta antiga. A única coisa estranha era que não havia ninguém lá. Eles sabiam o que havia na ilha. E quando chegaram à cabana do caçador, também foi muito interessante.
A cabana era nova. O vovô Stan e Alex estavam juntando lenha, e Júlia os observava. Eles aqueceram o fogão e o calor começou a se dissipar. Stan tinha um cachorro, então os meninos saíram correndo da casa e começaram a brincar na clareira com o animal. Se seus pais deixarem vocês irem embora, da próxima vez eu os levo comigo e vamos montar armadilhas para pássaros, disse Stan a eles. Por quê? Perguntou Júlia. Vocês verão e descobrirão mais tarde, disse o proprietário do chalé em voz baixa. A partir de então, o vovô Stan se tornou o melhor amigo de Alex e Júlia. Durante os dias de escola, seus pais não os deixavam ir. Mas no verão, eles podiam ir embora e passar semanas na cabana de Stan. Ele lhes ensinou muitas coisas durante seus anos de escola. Aprenderam a reconhecer os animais por seus rastros, a encontrar o caminho na floresta para não se perderem, a fazer uma fogueira e muitas outras coisas. Quando os meninos já estavam no ensino médio, aconteceu um grande acidente. Stan saiu em um barco na chuva para pescar, mas não levou em conta o vento e as ondas fortes. O barco ficou preso em uma onda, virou e atingiu o homem na cabeça. A correnteza o levou para longe do vilarejo, e ninguém conseguiu encontrá-lo por muito tempo. Alex e Júlia se levantaram para se despedir do homem e ambos choraram porque foi uma perda muito grande para eles. Se para Alex Stan era apenas um amigo, para Júlia ele era mais do que isso. O homem havia se tornado mais do que um amigo para ela, ele havia substituído seu pai. Júlia, vamos para aquela ilha, disse sua amiga a garota quando a estação quente chegou. Você consegue lidar com isso? Ela confiava nele como confiava em si mesma, mas tinha medo. Bem, se você não acredita em mim, não pode ir, ela se afastou, pois estava ofendida. Não, é claro, vamos lá, agora Júlia tinha 100% de certeza de que amava esse jovem. Alex havia crescido, estava muito bonito, alto, forte, corajoso. Mas a garota viu que ele ainda tinha uma atitude amigável com ela, como se ela fosse sua irmãzinha. E assim os dois estavam de volta ao Gold Stan. As tábuas haviam escurecido com o tempo, mas tudo estava exatamente igual a quando o caçador estava vivo. Alex pegou um pouco de lenha e acendeu o fogão. Embora estivesse quente lá fora, a casa ainda estava aconchegante graças ao fogão quente. Agora, enquanto as crianças estavam na escola, elas podiam vir aqui. Júlia, você não vai à cidade? Perguntou a mãe. Claro que não, por que você pensaria isso? A garota nunca teve a intenção de ir, nem mesmo pensou nisso. Bem, é que muitas crianças deixam as aldeias porque não há perspectivas aqui e deu de ombros à mulher. Betty estava esperando muito ultimamente e queria, enquanto vivesse, consertar as coisas de alguma forma com sua filha. Mas Júlia não queria nem pensar nisso. Quando o baile de formatura terminou e todos os rapazes foram para o baile, ela também estava lá. Mas enquanto ela e sua mãe passavam o vestido e faziam o cabelo, a menina se atrasou um pouco. E quando chegou ao local, viu que Alex estava dançando com outra garota. Imediatamente, algo lhe tocou o coração. Júlia sentiu uma dor moral tão grande que parecia física. A garota largou tudo. Voltou correndo para casa, trancou-se em seu quarto e começou a chorar. Júlia, abra a porta, o que aconteceu? A mãe não conseguia entender o que poderia ter acontecido nos poucos minutos em que ela saiu de casa. Nada, mamãe, estou indo para a vila, disse a filha. A mulher, sem entender nada, foi para a cozinha, fez chá, sentou-se em uma cadeira e olhou pela janela. De manhã, quando a filha acordou e saiu para tomar o café da manhã, Betty retomou a conversa. Conte-me o que aconteceu, ela perguntou calmamente à filha. Eu o amava tanto, e eu estava pronta para ele para tudo, e ele. Com esse macha, e Júlia começou a soluçar, pois estava muito ofendida. Filha, você encontrou algo com que se preocupar, sua mãe acariciou sua cabeça com a mão. Estamos juntas desde a infância. Eu pensei, e nós vamos crescer, e nós vamos nos casar, e nós vamos ter uma família forte, e a menina soluçou. Querida, tudo vai dar certo.
Agora você irá para a cidade, lá você se estabelecerá e esquecerá seu Alex. A mulher sorriu e pensou consigo mesma que não havia felicidade, mas o infortúnio ajudou. Ela desejava tanto que sua filha fosse embora daqui e não vivesse como ela. Júlia fez suas malas, despediu-se da mãe e de mais ninguém. Ela fez mais uma coisa, correu para o rio e se despediu dele, da ilha, da margem, percebendo que provavelmente nunca mais voltaria aqui. Ele queria se despedir de Alex, mas seu orgulho não o deixava. Júlia estava na estação, com sua mãe a abraçando. Filha, tudo vai ficar bem, não se preocupe, disse a mulher. Mamãe, assim que eu me acomodar, vou tirá-la daqui, ela prometeu à mulher. Bem, você não precisa se preocupar comigo, Beth não queria que a menina pensasse nela. A garota chegou e olhou em volta. Ela não sabia o que fazer. A primeira coisa que fez foi ir à universidade local para se matricular, pois não havia lugar para morar, e eles lhe forneceram uma residência. Ela foi aconselhada por uma amiga de sua mãe, que também já havia ido para a cidade. Olá, ela entrou na residência. Boa tarde, a mulher sentada no andar de baixo olhou para ela de forma amigável. Posso deixar minhas malas aqui em sua casa, vim me matricular, mas com bagagem não é nada confortável, sorriu a garota. É claro que ela permitiu que ela o fizesse. Tudo correu muito bem, até melhor do que Júlia havia planejado. Ela entrou em seu primeiro ano de universidade. Recebeu a proposta de ir trabalhar na fábrica depois de estudar por um ano, mudar para as aulas noturnas e morar em um dormitório. Eu concordo, disse a garota. Ela percebeu que teria imediatamente a educação, a renda que receberia no trabalho e um lugar para morar. Mas isso só parecia fácil em palavras. Júlia entrou no cômodo onde iria morar sabe-se lá por quanto tempo. Já havia 2 meninas lá. Agora, enquanto todas estudavam e não trabalhavam, moravam juntas, e depois muitas formaram famílias, que receberam apartamentos separados no mesmo dormitório. Entre, não seja tímida, sinta-se em casa, disseram-lhe seus novos conhecidos, Maddie e Kate estavam morando aqui há 1 ano. Elas mostraram e contaram tudo à recém-chegada. Júlia, à primeira vista, parecia que tudo estava bem e que ela daria conta de tudo. Os estudos começaram, as anotações, as aulas, as sessões, uma coisa atrás da outra. Kate e Maddie estavam sempre rindo, cochichando, e todas as conversas eram sobre garotos. Júlia, por que você não está conosco hoje? As meninas usavam saias muito curtas e batom. Meu Deus, vocês viram como estão parecendo? Ela perguntou a elas. Ela tinha razão, elas não queriam ouvi-la. Depois disso, as moças foram embora e Júlia ficou em casa. Ela também não se importaria de conhecer alguém, mas não como suas colegas de apartamento. A garota estava estudando, não queria decepcionar nem a si mesma nem a sua mãe. O ano passou muito rápido, seguido pelo 2º ano. No verão, Júlia queria ir para sua aldeia, mas quando ligou para a mãe, ela disse que todos tinham ido embora e que não havia nada para fazer lá, e a tristeza de Alex ainda não tinha passado, então a garota não foi a lugar algum. Após o 1º ano de treinamento, conforme prometido, ela conseguiu um lugar na fábrica. Ficou um pouco mais difícil, porque de manhã ela tinha que ir trabalhar. Depois disso, algumas horas de descanso e então era hora de começar a estudar. E um dia, quando Júlia estava saindo da fábrica, um jovem se aproximou dela. Olá, ele a alcançou. Olá, ela se virou. Eu a observo há muito tempo, você está sempre tão séria, não sai para lugar nenhum, nem para o trabalho, nem para casa, nem para o estúdio, disse ele, como se a estivesse observando e soubesse o que ela estava fazendo. Por que você diz isso? Quando preciso, vou ao cinema, e ela quis acrescentar algo mais, mas decidiu não fazê-lo, porque se tratava de um completo estranho, alguém com quem ela não queria ter nada a ver. Mickey, ela sorriu para ele. Bem, ele continuou, e não se apresentou. Você não quer me dizer seu nome? Ele perguntou. Por que não? Ela não entendeu. Bem, não sei, se tivéssemos nos conhecido, teríamos ido ao cinema, ele caminhou ao lado dela. Estou bem sem conhecê-lo, ela se virou,
percebendo que só tinha 1h30 para descansar antes de estudar. E eu sei qual é o seu nome. Ele a empurrou um pouco para a frente. Que bom para você, não havia mais nada a dizer para a garota. Júlia, por que você não quer conversar? Ele não entendeu. Sozinha, não tenho tempo, pois de manhã eu trabalho, depois estudo e preciso deixar tempo para dormir, disse ela com toda a seriedade. Ai, 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 como somos sérios. Ele abriu as mãos e se sentiu lisonjeado. A garota acelerou o passo, não tinha vontade de conversar com ele, nem de caminhar ao seu lado, nem de ir ao cinema, nem de fazer nada. Naquele dia, ela foi para casa, descansou e foi estudar. Ela não se lembrou do jovem novamente. Mas nem mesmo 2 semanas haviam se passado quando houve uma espécie de festa na escola. Foi organizado um baile. Júlia quase nunca comparecia a esses eventos, mas hoje, por algum motivo, ela estava com vontade. Ela ficou sozinha na lateral, observando os casais que se isolavam, as meninas que, como ela, estavam sozinhas. Olá! Ela ouviu isso em seu ouvido e se assustou. Por que está me assustando assim? Ela se virou e viu Mickey. Desculpe, eu não queria assustá-la, disse ele. Você assustou, ela respondeu. Achei que não o veria aqui hoje, ela olhou em volta como se estivesse procurando alguém. Decidi ficar um pouco, para ouvir música e ela não sabia o que dizer em seguida. Não seja tímida, está tudo bem, vamos dançar? Ele ofereceu a ela e, sem esperar por uma resposta, pegou suas mãos e a puxou para o centro da sala. Júlia não se afastou porque estava envergonhada com tudo o que estava acontecendo. Ela ficou ao lado de Mickey. Eles começaram a se movimentar ao som da música. Por que você fez isso? Disse ela baixinho no ouvido dele. O que eu fiz? Convidei você para dançar. Ele não entendeu. Você me arrastou para cá à força, eu não resisti só porque os outros estavam assistindo, ela confessou honestamente. Ah, ouça, vamos dançar em silêncio e depois eu a acompanho até o quarto, se quiser, ofereceu Mickey. Assim começou a amizade entre Júlia e Mickey. Hoje ele se despediu dela e, no dia seguinte, veio com flores e a convidou para ir ao cinema. Júlia era inatingível, mas Mickey conquistou seu coração em 5 dias, pouco a pouco. E agora os dois estavam namorando. Lembra como você me olhava? Mickey riu. Ele não gostava de falar sobre isso. E se eu não tivesse arrastado você para a academia, você teria saído comigo? Ele estava sendo sarcástico novamente. Mickey, vou me virar e sair, disse ela a ele. Depois disso, ele não disse nada, apenas pegou o braço dela e caminharam em silêncio pelas ruas. Quando o verão chegou, Mickey propôs a Júlia que fossem para a casa de sua mãe. Por quê? Ela não entendeu. Quero mudá-la para cá agora, depois que ela terminar seus estudos, ela realmente pensou. E eu quero ir agora e pedir sua mão a ela, disse Mickey. Você o quê? Ele corou. Bem, qual é o problema? O jovem não entendeu. Bem, vamos lá, Júlia realmente não queria ir, porque tinha medo de encontrar Alex em sua aldeia, mas não podia deixar sua mãe por causa disso. Eles fizeram as malas e pegaram o trem. Vamos lá. Betty estava muito feliz por encontrá-los, mas quase não se levantava mais da cama. Mamãe, o que há de errado? Sua filha correu para ela assim que a viu. Não se preocupe comigo, estou bem, disse ela, respirando pesadamente. Por que você não me contou? Júlia estava preocupada com a mulher. Vamos, Mickey, acalme sua futura esposa, disse ela ao jovem. Sim, de fato, Júlia, pare. Ele se aproximou por trás dela e a pegou pelos ombros. À noite, eles se sentaram à mesa. Afinal de contas, Mickey havia feito uma proposta formal. Ele pediu a mão da moça à sua mãe. Ela sorriu, aceitou e confirmou à filha que havia sido uma boa escolha. Você vai me mostrar sua cidade hoje à noite? Perguntou Mickey. É claro, disse Júlia. Eles saíram,
Caminharam um pouco e, em seguida, Júlia pegou seu futuro marido pela mão e o levou até o local onde haviam ido com Alex. O rio estava mais exuberante do que nunca. Ela lhe mostrou e disse o que era e onde estava. "Como é bonito aqui!" disse Mickey. Depois de visitar a mãe por quase uma semana, os jovens estavam voltando. "Mamãe, agora eu e o Mickey vamos nos casar, vamos ter um quarto separado e depois eu a levarei até lá", prometeu Júlia à mulher. "Não pense mais em mim, viva sozinha, que tudo corra bem para você", sua mãe cobriu os olhos e disse tudo isso. Elas voltaram para a cidade. Tudo continuou como de costume. Celebraram o casamento no dia marcado e depois, como Júlia havia planejado, receberam um quarto na residência onde haviam se registrado com Mickey. "Lembra que eu disse à minha mãe que a traria aqui quando nós dois tivéssemos um quarto?" "Claro", disse Mickey, percebendo que Júlia estava prestes a lhe perguntar. Ele olhou ao redor do quarto, percebendo que seria apertado, mas não havia nada a ser feito, e a mulher foi trazida para a cidade para que a filha pudesse ajudá-la. 6 meses depois, Júlia não estava se sentindo bem. Ela percebeu que estava esperando um bebê. "Oh, minha filha, como estou feliz, pensei que nunca viveria para ver este momento", ela abraçou a mãe. "O que você está dizendo? Tudo vai ficar bem", a menina chorou naquele momento, ela não queria perder a pessoa mais próxima e querida para ela. A gravidez transcorreu perfeitamente, Júlia não sofreu de toxicose e, no dia e hora marcados, a menina teve um bebê. Era um menino saudável, de bochechas rosadas, a quem deram o nome de Fedor. Júlia, que alegria! Mickey a abraçou quando eles receberam alta. Ele havia comprado um carrinho de bebê, um berço e tinha uma ótima notícia: a fábrica estava lhe dando um apartamento. "Meu Deus, meu amor, não acredito que ele ficou assim", Júlia o abraçou. Agora que todos estavam se mudando juntos para o apartamento, Betty estava piorando a cada dia. Sua filha e seu genro a obrigaram a ir ao hospital algumas vezes, mas isso também não ajudou. E quando Harry tinha quase 2 anos de idade, a mulher havia desaparecido. O que aconteceu com Júlia naquele momento não tem palavras. Ela chorou, andou muito, murmurou alguma coisa. "Querida, tudo vai ficar bem." Seu marido a apoiou em tudo. Quando a mãe foi enterrada, eles voltaram para casa, Júlia sentou-se na cozinha e olhou para um ponto. "Diga-me o que há de errado", pediu Mickey. "Por que não compramos uma casa no campo?" perguntou ela. "Não estou entendendo", ele ergueu as sobrancelhas. "Bem, o que há para não entender? Eu nasci e sempre vivi no vilarejo e, agora que minha mãe se foi, é muito difícil para mim. Eu simplesmente não me sinto livre aqui." Ela olhou para o marido de tal forma que ele não pôde recusá-la. Nem 1 ano e meio havia se passado quando Mickey chegou em casa, primeiro olhou para a esposa com seriedade e depois sorriu. "O que foi?", ela perguntou. "Eu fiz o que você queria", ele disse a ela. "De jeito nenhum." "Vamos morar na vila agora?", perguntou ela. "Sim, e eu nem precisei vender ou mudar nosso apartamento para fazer isso", gabou-se o homem. "Então ainda temos esta casa e aquela", disse ela. Rada não perguntou o que havia acontecido ou quando. Ele estava feliz por estar agora vivendo em condições familiares. A grande mudança havia começado. Quando estavam na vila, Júlia não conseguia ficar feliz. Ela passava o dia inteiro fazendo alguma coisa no quintal, terminando o banheiro, tudo na casa, a varanda, as janelas e tudo mais. Mickey olhava para tudo e não percebia como poderia ser bom estar aqui. Sim, ar fresco e natureza e tudo mais, mas nada mais. E o mais difícil era que ele tinha que se deslocar para o trabalho na cidade todos os dias. Sua esposa havia deixado o emprego na fábrica e agora queria conseguir um emprego aqui no vilarejo. O filho era jovem e ainda não entendia onde e como eles viviam. Como sua mãe, ele também gostava de tudo. Todos os dias ele corria pelo pátio. Júlia ficou sentada olhando para ele e se lembrou de como ela e Alex, na mesma idade, faziam todo tipo de coisa. "Por que você está triste, vizinho?", um novo conhecido,
que eles haviam conhecido quando se mudaram, aproximou-se dela. Sim, eu me lembrei de mim mesma quando era jovem, quando também corria pelo meu quintal e, por algum motivo, estava tão triste, Júlia compartilhou com ela. Sim, muitas vezes eu também me lembro de mim mesma, concordou ela. Você cresceu neste vilarejo? Perguntou Júlia. Sim, na mesma casa e morei com meus pais, Selena assentiu. Depois disso, as mulheres se sentaram no ringue e começaram a falar sobre a vida na aldeia. Os anos se passaram, Júlia conseguiu um emprego nos Correios, como ela queria, nesse vilarejo. Tudo estava indo muito bem para ela. Harry estava indo para a primeira série, e sua mãe estava se preparando para ele. Ultimamente, o menino estava se tornando ingovernável. Mas Júlia não fez nada, porque percebeu que, naquela idade, todas as crianças são assim. Ela tentou não repreender o filho, mas também não incentivou esse comportamento. Quanto mais velha a criança ficava, mais ela se ressentia do fato de viverem no campo. Temos um apartamento na cidade, por que moramos aqui? Ele não entendia. Filho, mas veja só, aqui temos nossa própria terra, nossa própria fazenda, ar fresco, o rio fica perto, disse a mulher. Eu sei, mas na cidade, me parece, é melhor mesmo, todo mundo foge para a cidade, e nós vivemos aqui e eu tinha 10 anos, mas naquela época eu já entendia tudo. Não sei, nunca tive a intenção de sair da aldeia, mas as circunstâncias eram tais que tive de sair. Depois morei alguns anos na cidade, percebi que ela não era minha e pedi ao Mickey que comprasse uma casa para nós aqui. Minha mãe entendeu que era um desejo dela, mas não do marido e do filho. E o que fazer a respeito disso, ela não entendia. Ultimamente, a esposa chorava muito, porque Mickey repetidamente não voltava do trabalho para casa à noite. E onde você esteve de novo? Perguntou a esposa novamente. A princípio, ele disse que havia dormido no apartamento que eles haviam deixado lá, mas quando Júlia descobriu que todas as chaves estavam em casa, ele disse que havia se encontrado com alguns amigos e sentado com eles lá. De alguma forma, eu não acredito em você, sua esposa olhou para ele. Se você não quiser, não acredite em mim, respondeu ele, porque era tudo tão chato que ele só queria acenar com a mão e ir para muito, muito longe. Quando Harry estava no ensino médio, ele dizia à sua mãe todos os dias que, assim que as aulas terminassem, ele faria as malas e iria para a cidade. Não havia nada para ele fazer aqui. Júlia chorou, mas não convenceu o filho, pois cada um tem sua própria vida, então cada um a vive como pode. De alguma forma, seu marido ficava fora a maior parte da semana e só vinha no fim de semana. Júlia achou que ia lhe dar uma bronca, mas assim que ele entrou pela porta, ela percebeu tudo. Está arrumando suas coisas? Perguntou ela da porta. Como você percebeu? Ele olhou para ela. As mulheres percebem muitas coisas, respondeu ela. Mickey não se deu ao trabalho de explicar. Foi para seu quarto, juntou suas coisas, olhou para Júlia e saiu de casa. O filho estava fora naquele momento, então não havia necessidade de explicar nada a ninguém. Quando ele voltou, a mãe estava sentada na cozinha, soluçando. O que aconteceu? Ela perguntou calmamente. Seu pai foi embora, ele tem outra mulher na cidade, disse Júlia simplesmente. Como isso é possível? Sentou-se Harry à sua frente. É o que acontece na vida, você vive, você ama um homem, você faz tudo por ele, e ele simplesmente a deixa e vai embora, respondeu a mulher. Mickey fez o que um homem honesto faria. Ele se divorciou de Júlia e deixou o apartamento e a casa para ela e o filho. Agora a mulher se deu conta de que nem mesmo um ano depois seu filho a deixaria. Ela também se deu conta de que ficaria sozinha, e isso a assustou. Ela morava aqui e conseguia se virar sozinha. Somente a solidão a assustava. Mamãe, não fique tão triste, venha comigo, Harry disse a ela quando estava indo embora após a formatura. Não, filho, vá sozinho, mas não se esqueça de sua mãe, venha, ele se lembrava agora de como ela tinha ido embora e não voltava para casa há muito tempo. Mamãe deve ter ficado entediada sozinha, por isso estava doente. As lágrimas vieram aos seus olhos, mas a mulher as conteve.
Seu filho tinha ido embora e ela estava sozinha. Agora a mulher não sabia o que fazer. Sim, ela ia trabalhar, mas não era o suficiente, porque o dia de trabalho ia só até a hora do almoço, e depois ela voltava para casa e trabalhava aqui. Ele cuidava do gado. Tudo estava bem, ele não pensava em nada, mas a noite era a parte mais difícil. As horas se arrastavam sem parar, nada ajudava. Júlia, pare de ficar sentada na janela, venha conosco. Um dia, sua vizinha Selena ligou para ela. Para onde? Ela não entendia nada. Para onde? Para onde? Para a boate. Disse a amiga. E o que vamos fazer lá? Júlia ficou muito surpresa, pois sabia que o clube não funcionava há muito tempo. Temos nossa própria associação lá, cantamos juntos, fazemos tricô juntos, fazemos coisas diferentes, é como um clube de hobby, respondeu a vizinha. Estou entendendo, Júlia assentiu. Naquela noite, ela não foi com Selena, e então pensou, por que não posso fazer o que quero? Viver não para outra pessoa, mas para mim mesma. Eu vou a essa boate, e se eu conhecer alguém? Então ela se decidiu e, a partir do dia seguinte, começou a conhecer todo mundo. Então, vamos lá, conte-nos sua história, sentada ao redor dela, outras mulheres. Nasci e vivi no vilarejo, tudo estava bem. Então o demônio me forçou a ir para esta cidade. Lá, na fábrica, conheci meu futuro marido, tive uma criança, um filho, mas todos vocês já sabem disso, e Júlia contou sua história. Bem, não fique triste, que tal se você pegasse e fosse para o lugar onde nasceu, lembrasse como tudo era, visitasse lugares familiares, se energizasse com a energia de lá, uma das mulheres aconselhou. E depois desse conselho, Júlia não conseguia dormir nem comer, não conseguia parar de pensar em como poderia voltar ao lugar onde vivia antes. Seu filho estava estudando, ela tinha que lhe enviar dinheiro o tempo todo. Ela também o ajudava a pagar o aluguel. E não importava o quanto Júlia tentasse economizar, ela não conseguia. Ou o dinheiro não era suficiente ou as circunstâncias. Harry não estava vindo, então, quando terminou o primeiro ano, sua mãe decidiu ir vê-lo pessoalmente. Ela foi, viu que o garoto estava morando no apartamento, tudo arrumado, tudo limpo, pronto. Ela não estava preocupada com ele. Por que você não vem para minha casa, filho? Perguntou ela. Mamãe, eu ainda estou estudando, trabalhando meio período, não tenho tempo para nada, ele disse a ela, mas não sabemos se isso era verdade ou não, porque ele continuava pedindo dinheiro à mãe. Júlia voltou para a aldeia. Voltou ao clube, sentou-se com suas amigas e começou a contar a elas tudo sobre seu filho e seu marido. Antes, eles achavam que o marido estava trabalhando na aldeia onde o filho estava morando. Mas agora, quando descobriram, ficaram surpresos com o que estava acontecendo na família da mulher. Quando era véspera de Ano Novo, Harry foi visitar sua mãe. Oh, filho, ela estava ocupada com a casa. Por que não estava esperando ninguém? Por que você está aqui sem avisar? Ela estava cortando alguma coisa, limpando alguma coisa, despejando água, colocando no fogão. Mamãe, não se preocupa tanto que eu não possa vir com minha mãe, na véspera de Ano Novo, para comemorarmos juntos? Perguntou ela. Claro que pode, não estou dizendo nada, ela fez tudo e sentou-se à mesa para recuperar o fôlego. E eu vim lhe dizer que conheci uma garota, e quero pedir sua permissão, ela também pode morar em nosso apartamento? Perguntou o filho. Sua mãe ficou até surpresa com o fato de Harry ter decidido pedir permissão a ela. Normalmente, ele fazia tudo sozinho. Claro, filho, o que falar, morar, sim, se você não tivesse me pedido, eu não teria descoberto que vocês estavam lá juntos, mas, por outro lado, a mulher estava feliz por ele ter vindo até ela para avisá-la, para contar-lhe. Eles haviam comemorado a véspera de Ano Novo juntos. Embora Júlia fosse esperada na boate, ela não foi, porque passar o tempo com o filho era mais importante para ela do que as namoradas que via todos os dias. No dia 1º de janeiro, quando acordaram, Harry saiu para o quintal para consertar alguma coisa, em algum lugar. Ele pregou uma tábua aqui, uma tábua ali, serrou um pedaço de madeira, ajudou a cortá-la e a colocá-la em uma pilha.
Júlia apenas olhava para ele e ficava feliz por ter um filho tão bom e maduro. Ela achava que agora, se eles fossem viver juntos com a criança, ela tentaria ajudá-los de todas as formas possíveis. Ele conversou com as meninas sobre seu vilarejo, onde costumava morar. Eu realmente quero ir para lá, disse ele a Harry, e percebeu que não poderia ajudá-la agora, mas talvez no futuro, quando começasse a trabalhar, algo desse certo. Bem, mãe, você sabe como é longe, se não fosse por isso, você poderia pegar um trem e ir, disse Harry a ela. Sim, claro que sei que é muito longe, e não estou dizendo nada, não estou pedindo nada a ninguém, mas seria maravilhoso estar nesses lugares, disse Júlia sonhadoramente. Era óbvio para Harry que ele tinha de ir embora, mas ele tinha vergonha de confessar isso à mãe. Então ela lhe disse que seus amigos provavelmente estariam esperando por ele na cidade. Ele agradeceu a sabedoria dela, arrumou tudo o que havia trazido e se preparou para sair de casa. Harry, espere, sua mãe o alcançou. Ela estava segurando um pedaço de papel em suas mãos. Quando ela o desdobrou, o jovem viu que havia dinheiro dentro. Aqui, pegue um pouco, mas é o suficiente para a primeira vez, sua mãe sempre tentou ajudar seu único filho em tudo. Obrigado, ele nunca recusou e pegou o dinheiro da mulher. Se você tiver um fim de semana, venha visitar uma garota, sua mãe o convidou. Tudo bem, ele prometeu. Depois disso, ele se juntaria a seus amigos no clube. Em seguida, vieram as férias de Natal, que também tinham de ser comemoradas à sua maneira. Mas Júlia não parava de se gabar para os amigos de que seu filho tinha vindo visitá-la, que tinha encontrado uma garota e que tudo ia ficar bem. Oh, Júlia, você faz tanto por seu filho, ele não lhe dá nada em troca, e veja tudo o que você fez por ele com dinheiro, apartamento e tudo mais, Selena advertiu. O que? Pode ser pior assim, e onde estou com esse dinheiro, é melhor ajudar os jovens do que estragar toda a minha vida, suspirou a mulher, embora tenha percebido que, se tivesse economizado dinheiro por um ano, teria o suficiente para a viagem, para a comida e tudo mais. Sim, primeiro nós os estragamos, e depois reclamamos que ninguém vem nos ver e ninguém se lembra de nós, suspirou outra vizinha. Mas Júlia não estava pensando nisso agora. Ela pensou que, nas férias de maio ou no início do verão, seu filho e a namorada iriam à sua casa, ajudá-la no jardim, pintar a cerca, as persianas e tudo mais. A mulher não pensava em seu marido há muito tempo, porque tinha ouvido de seu filho que ele havia se casado com outra pessoa e não queria encontrar ninguém de sua vida passada. E recentemente lhe disseram que Mickey havia deixado a cidade e ido para outro lugar, e ela não sabia onde ele estava agora e o que estava fazendo. Sim, ela não precisava disso agora. Agora, se seu filho decidisse pedir a namorada em casamento, talvez em um ano eles se casassem. E, se esse fosse o caso, ela teria que economizar dinheiro não para algumas viagens de negócios, mas para o casamento. Júlia começou a economizar todo o dinheiro que lhe restava. Ela recebia um salário, mas praticamente não o gastava em lugar nenhum, tentava recebê-lo quando os jovens lhe pediam. Depois, comprou galinhas e começou a vender ovos e carne. Viajar lhe custava muito dinheiro, mas a mulher não se importava, ela trabalhava duro por seu sangue. Júlia, quando você virá nos ver? Ela gritou para a vizinha do outro lado da rua. Ainda não há tempo, pensou a mulher, ela não ia ao clube há muito tempo. Você se entrega completamente ao seu filho, e onde ele está, veja como as portas se moveram, disse Selena a ela. Nada, ele logo estará aqui, pensou a mãe. E, com certeza, quando o verão chegou, o filho e sua namorada estavam aqui. Olá, minha família, Júlia abraçou as crianças. Embora não conhecesse a garota, ela já a amava porque seu filho a havia escolhido. Olá, ela disse modestamente. Eles entraram na casa, Júlia estava esperando por eles, então ela cozinhou. Na mesa havia quase tudo que era dela, carne, legumes e outras coisas. Por que tanta coisa? Harry olhou para a mesa e depois para a mãe. É melhor me apresentar à sua noiva, a mulher o interrompeu. Ah, sim, está a Angélica, o jovem apresentou a garota. Teremos que ir à discoteca à noite, disse a dona da casa. E o que tem lá, discoteca? Disse a garota.
Ah, não há discotecas lá há muitos anos, todo mundo vai embora, disse Harry, e riu. O que vamos fazer lá então? Ficou claro que Angélica não era tímida. Eu tenho amigos lá, quero apresentá-los a você. Júlia pensou que todos conheciam seu filho, agora é necessário reconhecer sua nora. Não quero ir a nenhuma boate, a garota torceu o nariz. Angélica. Harry sabia que sua noiva era uma peça de trabalho. Realmente, o que eu vou fazer lá? Ela olhou para Harry, e não se envergonhou de saber que ele não era o único. Ok, se você não quer ir, não vá. Quer que eu convide todo mundo aqui? Perguntou Júlia. Ele nem sequer prestou atenção ao fato de que a garota estava se comportando daquela maneira. Está bem, mamãe, vamos fazer isso aqui, concordou o filho. A mulher convidou todos os seus conhecidos no mesmo dia. Ela estava ansiosa para que eles vissem o que seu filho havia se tornado e a bela namorada que ele tinha. Quando a mulher voltou para casa, começou a se preparar. Angélica, por que você não me dá uma mãozinha e deixa o Harry esquentar a banheira? Perguntou Júlia à sua futura nora. Não, por que eu faria isso? Disse ela ao jovem. Por que você se comporta assim? Ele não entendeu, porque ela era um pouco diferente em casa. Certo, levante-se. Angélica se levantou e começou a fazer o que Júlia lhe disse para fazer. Harry foi para fora. Para ser sincero, ele também não precisava de tudo isso. Ele e Angélica haviam decidido se apresentar. E para fazer isso, ele tinha que ter certeza de que sua mãe lhe daria dinheiro. Era para isso que eles tinham vindo. E se ele apenas falasse sobre isso agora e não fizesse nada, tudo seria esclarecido em pouco tempo. No final da tarde, os convidados começaram a chegar. As mesas estavam repletas de comida, mas tudo era simples e picles, geleia, seus próprios sabores, cogumelos e outras coisas. Batatas, frangos assados e ganso eram as principais iguarias da mesa. Bem, meus queridos convidados, quero fazer um brinde ao meu filho e ao seu escolhido. Júlia se levantou de sua cadeira, ela estava tão cansada durante o dia que não tinha força alguma. Mas a mulher percebeu que não poderia cair na lama e que faria o possível para que os convidados saíssem satisfeitos. Mamãe, e é por isso que viemos, levantou-se de seu assento, filho. Ele decidiu que essa era a melhor oportunidade para dizer tudo aqui, na frente dos convidados. Assim, sua mãe ficaria feliz, e todos os outros. Certa de que falaria, Júlia olhou para o filho com os olhos arregalados. Ela percebeu que toda vez que ele vinha visitá-la, pedia-lhe dinheiro. Mas ela não achava que ele faria isso na frente de todo mundo. Angélica e eu nos preparamos para pedir, eu era hóspede na casa dele, fiz uma oferta, tudo como deveria ser, o jovem começou a contar. E por que você não ligou para sua mãe? Perguntou alguém na mesa. Eu, rapaz confuso, não sei, não pensei nisso. Nesse momento, Júlia percebeu que seu filho estava confuso e decidiu distrair todos da conversa. Como, ele me ligou pouco antes, eu simplesmente não estava em mim, disse a mulher, e seus olhos estavam muito tristes. Bem, vamos brindar aos futuros recém-casados, disse a vizinha que estava sentada ao lado de Júlia. Todos se sentaram, beberam e comeram. No final, Harry foi se despedir dos convidados, e Angélica estava muito cansada, já tinha ido ao banheiro e agora estava deitada na cama. Harry, sente-se um pouco comigo. Nesse momento Júlia estava lavando a louça, na cozinha tudo estava em bacias e água. Querendo ir com Angélica, ele percebeu que teria de ajudar, o que não estava nem um pouco a fim de fazer. Bem, tudo bem, apenas, ela queria conversar, Júlia não tinha pensado em envolver Harry no trabalho. Ok, ela arregaçou as mangas, pegou alguns pratos e começou a lavar a louça. Quando você vai para casa? Perguntou sua mãe. Amanhã, eu não escondi nada dela, disse o garoto. Estou vendo, pensei, pelo menos 3 dias, disse a mãe chateada. Bem, é assim que as coisas são, Harry balançou a cabeça. Tudo bem, se você não pode, pelo menos é assim que é, ele não discutiu com a mãe de seu filho. Era como se ele estivesse com medo de dizer uma palavra a mais para não ofender ninguém.
No dia seguinte, quando os jovens estavam reunidos, a mãe chamou o filho para a sala de estar. Tome, isso é para o seu casamento, estou economizando desde que você me contou sobre a Angelique, ela voltou para lhe dar uma quantia impressionante. Obrigado, o que eu faria sem seu apoio? Harry abraçou a mãe e se alegrou. Ok, escreva quando for o casamento, eu estarei lá, ele sorriu e acenou para os jovens quando passou. Júlia imaginou que, se eles já haviam aparecido, o casamento seria em meados do verão. Ela voltaria ao trabalho, venderia seus produtos, faria todas as tarefas domésticas e sairia com os amigos. Você já viu como é uma nora? Perguntou Selena. O que você viu? Júlia não entendeu. Ah, e você não viu? Ela olhou para a vizinha. Não, por quê? Júlia ficou ainda mais interessada. Esquilo atrevido, provavelmente não faz nada em casa, tudo em Harry, elas começaram a discutir. Tudo bem, chega, não vamos falar de ninguém pelas costas dela, Esquilo, então Esquilo, ela se lembrou de como Angélica não queria ir conhecer mulheres, talvez sua amiga estivesse certa. Então tudo estava como sempre, a cidade estava quieta. Praticamente não havia mais jovens. Mas ainda assim as pessoas viviam aqui, havia festas, ninguém ficava sentado sem fazer nada. Júlia, acho que seu filho escreveu para você, um colega lhe deu uma carta. Ah, que alegria, ele pegou o envelope em suas mãos. Sim, alegria, ele está a menos de meia hora daqui e escreve cartas, disse a mulher. Vamos lá, pelo menos ela se lembrou de sua mãe, Júlia acenou com a mão. É isso, estou fora. Como você sabe, o colega se retirou. O filho escreveu para a mãe sobre a data do casamento, o endereço, para onde ir. Júlia ficou feliz, percebeu que agora o filho vai se casar, e depois vai ter netos, vai ser muito bom na aldeia. Selena, tem um vestido, eu não tenho nada, só velho, então não serve já. Júlia veio correndo para a vizinha e amiga. Vamos ver, abriu o guarda-roupa, mas não tinha nada para o casamento. Então, as amigas foram para o clube e consultaram umas às outras sobre o que fazer. Um concílio inteiro se reuniu. Uma prometeu dar miçangas, outra brincos, e a terceira trouxe um par de vestidos. Eles eram realmente lindos. Júlia experimentou todos eles, agora só precisava arrumar o cabelo e ficaria muito bonita. Obrigada, meninas, a mulher estava indo para casa. Tudo bem, é por isso que vivemos aqui juntas, para ajudarmos umas às outras. Selena se levantou e a seguiu. Agora tudo o que restava era esperar o dia de ir para a aldeia. Júlia, para não constranger Harry, decidiu que iria no dia do baile de gala. Ela pensou muito sobre o que dar aos jovens. Eles tinham tudo no apartamento, e provavelmente outras pessoas dariam algo. Então, a mãe decidiu ajudar as crianças com dinheiro. Ela pediu a uma amiga que lhe emprestasse algum dinheiro. No dia do casamento, Selena a mandou embora. Júlia chegou, foi imediatamente para o cartório, alguns dos convidados já estavam lá. Logo os jovens também chegaram. Harry e Angélica estavam muito bonitos. O jovem não economizou, é claro, sua mãe o ajudou muito bem, e os pais da noiva também. Tudo seria realizado em um restaurante. Novos parentes, amigos, tudo estava bem e divertido. A mulher se aproximou, beijou o filho e chorou. Parecia que há pouco tempo ela mesma ainda era uma noiva, e agora estava enviando seu filho para a vida adulta. Olá, Júlia, a mãe de Angélica se aproximou. Boa tarde, ela corou, pois ainda não conhecia seus novos parentes. Você está vindo nos ver hoje, ela não perguntou, mas disse Tamara, esse era o nome da mulher. Bem, e ela não queria interferir com os jovens, ela ainda tinha vergonha da mãe do noivo, ela mesma não sabia por quê. Então ela se lembrou, a cunhada imediatamente se afastou dela. Depois que a festa continuou, Júlia se sentou à mesa e ficou entediada. Agora, por algum motivo, ela se lembrou de Mickey. Por que ele não tinha ido ao casamento? Seu filho havia dito que ele o havia convidado. Mas seus pensamentos foram interrompidos por Harry. Você sente falta dele? Ele se sentou ao lado da mãe. Não, estou bem,
ela sorriu cansada. De alguma forma, neste momento, o cansaço que vinha se acumulando estava aparecendo. Mas ela não podia ir a lugar nenhum, tinha que esperar pelos pais da noiva. Quando estavam prontos para sair, Júlia entrou no carro. Chegaram ao apartamento da casamenteira, o lugar não se parecia em nada com a mulher. Júlia passou parte da noite e foi para o restaurante de manhã cedo, pois o segundo dia do casamento seria realizado lá. Ela sabia que os cozinheiros chegariam cedo. Ela os ajudou com tudo. Os convidados chegaram, a festa começou novamente. Harry, eu deveria ir para casa, a mãe se aproximou do filho. Bem, ela nem perguntou por quê. Foi frustrante, Júlia foi até a estação, ainda faltavam quase 2 horas para o ônibus, mas ela decidiu esperar aqui do que estar lá onde ninguém prestava atenção nela. Quando a mulher voltou para a cidade, Selena já estava esperando do lado de fora de sua casa. Ela atacou a amiga com perguntas, mas ela disse que estava muito cansada e entrou. Bem, vou dar uma olhada amanhã. Ela percebeu que o filho novamente não estava agindo como a mãe em relação a ele. No dia seguinte, Júlia disse à amiga que tudo havia corrido bem. Por que você estava tão triste então? Ela perguntou. Só que ela desviou o olhar. Pelo visto, Fedka não lhe deu ouvidos novamente? Ela adivinhou. Ela tinha muitos problemas, e os convidados começaram a justificar sua mãe. Sim, você, como sempre, pobre Harry, cansado, assentiu a vizinha. Tudo bem, eu vou vê-los quando as coisas se acalmarem, disse Júlia, mostrando que não queria continuar o assunto. Não vou escavar sua alma, mas você verá como eles ficam no seu pescoço, disse Selena. Bem, o que posso fazer? Eu os ajudarei, a mulher já aceitou seu destino. Quando 1 ano se passou desde o casamento, era verão novamente, Júlia saiu com as crianças. Ela havia preparado sacos inteiros de comida caseira, legumes e outras coisas. E, é claro, não se esqueceu do dinheiro. Ela chegou à estação de trem, ninguém a encontrou porque ela estava viajando sem avisar. Ela sabia onde ficava sua casa, então por que precisava de uma escolta? Júlia chegou em 10 minutos. Quem está aí? Ela ouviu a voz de sua cunhada atrás da porta. Angélica, oi, sou eu, respondeu Júlia. O que está fazendo aqui? Ela abriu a porta e olhou para a mulher com surpresa. Aqui, eu decidi vir, Júlia não sabia mais o que dizer. Bem, entre, a moça deixou a sogra entrar no apartamento. Ela foi até a cozinha e começou a trazer os convidados que havia trazido. Não havia nora, a mulher sentou-se em uma cadeira, olhou para o fogão e decidiu colocar a chaleira no fogo, já que os proprietários não o faziam. O que aconteceu? Angélica entrou na cozinha e olhou para a mesa, onde havia jarras e tudo mais. Convidada, Júlia deu de ombros, não entendia o que havia perturbado a cunhada. O que está acontecendo? Ela voltou para a sala. Júlia mal podia esperar que Harry voltasse. Ela queria conversar com ele. 2 horas depois, o jovem finalmente apareceu. Mamãe? Dava para ver que ele estava tão surpreso quanto a esposa. E por que está tão surpresa? Você não vem me ver, eu mesma decidi vir, respondeu a mãe, que já estava muito ofendida. Bem, o que está acontecendo? Ela apontou para a mesa e fez exatamente a mesma pergunta que a esposa dele. Você nunca se recusou antes, a mulher não entendia nada, o que havia acontecido com seu filho, que antes, embora usasse sua bondade, sempre o fazia com lealdade. Tudo bem, vamos tomar chá agora, ela colocou a chaleira no fogo. Harry, preciso falar com você, a esposa dele chamou do quarto. Já estou indo, disse ele à mãe e saiu. Quando ele voltou, não olhou a mulher nos olhos. Qual é o problema com você? Perguntou Júlia. Sabe, mamãe, a Angélica é contra ter alguém a mais no apartamento, ele não levantou a cabeça, era óbvio que estava envergonhado. Para onde estou indo agora? A mulher não entendeu. Não sei, não há um ônibus. Ele olhou para o relógio. Na verdade, eu não sei,
mas acho que até a estação de trem já está fechada, disse Júlia. Vamos, ela pegou sua mãe pelo braço e a levou para o corredor para se vestir. Você está me expulsando de casa? Júlia se deu conta. Mamãe, não fique brava, não quero brigar com minha esposa, disse ela. Tudo bem, não precisa vir comigo, eu sei onde fica a estação. Ela olhou para o filho, mas ele desviou o olhar. Júlia chegou à estação de trem, que de fato já estava fechada. Ela se sentou em um banco, ainda bem que era verão e não estava tão frio. Ficou sentada ali até o amanhecer e pegou o primeiro ônibus para casa. Você voltou tão rápido. Selena a viu na rua. Não quero falar com ninguém, disse Júlia, e entrou em seu quintal, fechando o portão. Ela se sentou na cozinha, olhando pela janela, e chorou. Por que ela merecia tudo isso? Por que seu filho havia feito isso com ela? Sim, ele não queria brigar com a esposa, mas havia um hotel na cidade, ele poderia tê-la hospedado lá. Ela poderia ter feito isso sozinha, mas por quê, já que Harry não queria? Agora a mulher decidiu definitivamente que vai economizar dinheiro para uma viagem ao lugar onde nasceu e viveu por muito tempo. Durante semanas, Júlia não interagiu com ninguém, andava como se estivesse submersa na água. Ela calculava tudo, quanto precisaria para a viagem. Ela queria estar onde sua alma estava desejando ir há meses. Era uma quantia considerável, mas isso não assustou a mulher. 2 anos se passaram após o incidente com o filho, e nem ele nem a nora voltaram a aparecer em sua casa. Compreensivelmente, a moça não precisava, e o filho, ou não o deixava ir, ou tinha vergonha. Júlia, vamos lá, Selena foi atrás dela. Seus amigos viram que, assim que a mulher se separou do filho, ela ficou muito velha e abatida. Eu não quero, ela balançou a cabeça. Eu insisto, disse o vizinho. Tudo bem, a mulher não gostava de discutir. Eles frequentavam o mesmo clube, onde sempre havia algo acontecendo. Hoje havia uma festa do chá. Todos estavam alegres, conversando sobre alguma coisa. Júlia também estava distraída. Mas quando falaram sobre sua família, ela imediatamente ficou chateada de novo, quase chorando. Você não tem pressa para ter netos, disse um dos moradores. Não vamos falar sobre isso, pediu Júlia. Qual é o problema, se você se casou e ainda não tem filhos, continuou a mulher. Acho que a nora não quer. Júlia se lembrou de como ela havia expulsado sem piedade durante a noite. Estou vendo, quase todos balançaram a cabeça em apoio à mulher. O assunto não foi discutido novamente. Mas isso não fez com que Júlia se sentisse melhor. Ela passava seu tempo sozinha, não tinha ninguém. 1 ano se passou, depois outro, seu filho nunca apareceu, e sua mãe também nunca foi vê-lo, porque ela já estava com medo do que poderia acontecer lá. Para ser sincera, ela simplesmente temia que isso, de alguma forma, afetasse negativamente o relacionamento entre marido e mulher. Todos no vilarejo a apoiaram, os moradores ficaram longe. Já haviam se passado 7 anos desde o último encontro entre mãe e filho. Foi um longo tempo. O principal é que Harry não se importa como você está aqui e, de repente, você não está mais, disse Selena, que estava muito indignada com o comportamento do jovem. Basta lembrar, já se passaram tantos anos, disse Júlia, que se levantou do banco para ir para casa e quase desmaiou quando viu Harry, seu filho, chegando a casa. Qual é o seu problema? Selena olhou para ela, depois desviou o olhar para onde a mulher estava olhando. Filho, Júlia se apressou em ir até o jovem. Mamãe, oi, desculpe por ter ficado tanto tempo fora, eles se abraçaram. Vamos entrar rápido, ela o puxou para perto. Quando estavam lá dentro, Júlia começou a se preocupar, como sempre, em alimentar e dar água ao filho. Ela estava com medo de que algo tivesse acontecido com ele, mas de alguma forma ele tinha vindo, não tinha? Estou aqui por um motivo, disse Harry calmamente. Está tudo bem, fale comigo, eu a ajudarei como puder, todos os ressentimentos serão esquecidos de uma só vez. Parabéns, você é avó, disse Harry calmamente, provavelmente porque ainda se sentia culpado por sua mãe. O que, eu não entendo.
Ela se sentou em frente ao filho. É claro que ela tinha ouvido tudo isso, mas, ela pensou, e se ela tivesse imaginado isso? Você se tornou uma avó. Harry repetiu mais alto. Ah, sim, e quando? Júlia se perguntou. Há alguns meses, respondeu Fedor. Por que eles não me ligaram para me contar? Ele começou a chorar. Não precisa se preocupar tanto, ele se levantou, foi até lá e abraçou a mãe. Filho, por que tudo está assim? Ela não entendeu. Mamãe, vamos direto ao ponto, eu vim pedir ajuda, ele olhou para a mulher. O que deve ser feito? Júlia estava pronta agora mesmo para se vestir e fazer o que o filho dissesse. Eu pagarei por tudo, você não pode vir todos os dias e levar as crianças para passear? Perguntou Harry. E as crianças? Ela não entendeu. Nós temos gêmeos, então Angélica não pode cuidar de tudo, e nem os pais dela, porque eles são ocupados, disse o jovem. Tudo bem, Júlia concordou com tudo, apenas para se comunicar com seu filho. Eles iriam embora amanhã de manhã, e hoje Júlia foi ao clube. Lá, ela reuniu todos os seus amigos e lhes contou a boa notícia. Você o quê? Eles vão se aproveitar de você de novo, e você vai ficar sem nada, e terá que viajar com frequência. Eles ficaram surpresos com a dedicação da mulher. Não, eu tenho que ajudar, porque eles são meus netos. Nada, eu vou viajar. Estava pronta para essas dificuldades Júlia, que por tantos anos só ficou em casa. Já de manhã, mãe e filho foram para a cidade, a avó tinha que ver os netos pela primeira vez. Assim que entraram no apartamento, a nora se afastou, mostrando com toda a sua aparência que não estava gostando desse encontro. Mas hoje Júlia não se importava. Bem, mamãe, aqui estão os gêmeos, Sam e, nesse momento, eles estavam dormindo. Bem, a mulher admirou os bebês. Aqui estão as fotos, aqui estão as fraldas, tudo mostrado e contado por Harry. Com tudo isso, Júlia tirou suas roupas externas, foi lavar as mãos. Harry saiu, onde Angélica estava, a mulher não sabia, ela cuidava das crianças. À noite, quando o filho voltou, ele mandou a mãe para a estação, ela foi para casa e, de manhã, já estava de volta à estação, a caminho dos netos. Isso continuou assim por vários meses, e as crianças já estavam começando a participar. Elas olhavam para a avó, Agucal, sorrindo. E sua esposa não se aproxima deles de jeito nenhum? Perguntou a mãe ao filho. Bem, ela os coloca na cama à noite, disse Harry. A mãe viu como ele estava nervoso e não acreditou que Angélica estivesse fazendo alguma coisa. Tudo bem, eu não me meto, respondeu Júlia, que estava gostando de tudo aquilo. Ela não havia notado nada. Hoje, ela ouviu que um escândalo havia estourado na cozinha entre marido e mulher. Ela não gostou de ouvir sobre isso. E então seu filho entrou na sala. Mamãe, odeio lhe pedir isso, mas não tenho escolha, ele se sentou ao lado dela. O que aconteceu de novo? Júlia não entendia por que seu filho estava aguentando tudo aquilo. Angélica sugere que você leve as crianças com você, e nós iremos visitá-lo nos fins de semana, disse ela calmamente. Ótimo, não precisarei ir a lugar nenhum, terei mais tempo para casa. Parecia que a mulher estava até feliz com essa reviravolta. Logo após essa conversa, a mulher e o jovem começaram a fazer as malas. Harry ligou para um amigo que estava em um carro, ele prometeu levá-los até a vila. Aqui estão os meus bons, agora tudo será diferente, ar fresco, comida caseira, ele colocou as crianças na cama, Harry já havia partido. O que é você? Você os libertou de tudo. Selena lhe disse quando ele veio visitá-la. Está tudo bem, eu levantei uma vez, e a força para dois, respondeu Júlia. Agora, muitas mulheres do vilarejo, com as quais Júlia tinha um bom relacionamento, a procuravam para pedir ajuda com as crianças. Quando havia mais de uma mulher na casa, era fácil. Meus filhos pequenos, minha avó os carregava como uma galinha. Ela os amava tanto que não conseguia falar. No início, meus pais, como prometido, vinham todo fim de semana. Mas depois passaram a vir com cada vez menos frequência.
As crianças tinham que ir para o jardim de infância, então a avó tomou as providências e foi para lá que elas foram. Agora, Júlia levava as crianças para o jardim de infância todas as manhãs e as buscava à tarde. Descanse um pouco, Selena se solidarizou. Não estou nem um pouco cansada, estou feliz por estar cansada, respondeu Júlia com um sorriso. É isso que eles são, e a vizinha estava se referindo aos pais de Sam e Richard. Talvez seja minha culpa o fato de Harry ter crescido assim, disse Júlia, certa de que havia criado seu filho de forma errada. Do que você está falando, eu não podia acreditar que minha amiga realmente pensava isso. Ok, nem mencione isso, Júlia acenou com a mão. Havia vida em sua casa novamente, e ela não podia deixar de se sentir bem. Agora que as crianças estavam mais velhas, ela as sentava à mesa à noite e, enquanto tomavam leite morno, contava sobre sua ilha favorita. O que há lá? Perguntou Sam, curioso. Há um rio caudaloso, muitas árvores e animais, e também uma cabana, disse a vovó com saudade. Vovó, onde estão a mamãe e o papai? Perguntou Richard. Eles virão logo, mas não tem tempo agora, respondeu ela. Sinto muita falta de vocês, disse o garotinho. Tudo bem, eu também sinto falta de vocês, a vovó os abraçou. Eles tinham um relacionamento como se ela fosse a mãe deles. Tudo estava indo bem enquanto as crianças iam para o jardim de infância. Eles eram tão moleques quanto a avó tinha sido quando eram pequenos. Sam e Richard andaram para cima e para baixo por toda a cidade. Não havia um canto em que eles não rastejassem, os dois garotinhos sabiam de tudo. Você está fazendo isso de novo, Selena veio visitar seu vizinho. O que há de errado com eles? Júlia não conseguia acompanhá-los. Eles levaram todas as maçãs, disse Selena. Bem, não é nada demais, riu a vovó. E então Júlia começou a preparar as crianças para a escola. Foi quando seus pais apareceram. Pessoal, vamos levar as crianças para casa, disse Angélica severamente. O que você quer dizer com isso? Júlia não entendia, ela não conseguia imaginar a vida sem eles. Mamãe, nós vendemos o apartamento, compramos um maior e agora podemos levar Sam e Richard, explicou Harry. Estou entendendo, Júlia riu. Ela percebeu que ficaria sozinha novamente. Você pode vir nos visitar sempre que quiser, disse o filho dela. Você pode vir nos visitar sempre que quiser, disse o filho dela. Obrigada por isso, ela balançou a cabeça. Quando as crianças saíram, Selena viu e imediatamente correu para a casa do vizinho. Ela não conseguia entender como um filho podia fazer isso com sua mãe, especialmente porque ele já não era mais jovem. Vamos, não pense nisso, disse Júlia com tristeza. Como assim, não pense nisso? Selena estava indignada. É isso, não quero falar sobre isso, Júlia foi para seu quarto. Ela se sentia muito mal, como se seu coração tivesse sido arrancado do peito. E quando você vai vê-los? Perguntou a vizinha. Não sei, disse a mulher do quarto. Ok, é isso, estou com você, disse Selena e saiu da casa de Júlia. Ela foi para casa, sentiu pena da mulher também, mas não havia nada que pudesse fazer. A única coisa que Júlia tinha de fazer agora era superar a si mesma e ir à casa do filho e da nora para visitá-los. Ela amava tanto os netos que faria qualquer coisa por eles. 2 semanas após a partida deles, ela fez as malas e foi para a cidade. Comprou presentes para os netos em uma loja e chegou. Vovó, eles se aproximaram dela pelo corredor, Harry sorrindo e Angélica de pé, descontente. Olá, meus parentes, a mulher os abraçou. Ela veio uma vez, veio 2, e então sua cunhada começou a se mexer novamente. Júlia implorou que ela providenciasse para que os meninos viessem com ela pelo menos no verão, mas ela não estava disponível. Ora, porque ela também não precisa deles, gritou a mulher para o filho, mas ele também não podia fazer nada. Angélica fez como se quisesse irritar a todos, e não a si mesma, e aos outros que ela não lhes daria, como um cão no feno. Mas ninguém conseguia fazê-la mudar de ideia. Júlia voltou para casa.
Ela olhou em sua caixa de poupança. Ela mesma não havia percebido durante todo esse tempo como havia acumulado uma quantia que agora era suficiente para muitas coisas. Apesar de tudo, a mulher se preparou e partiu em direção ao seu sonho. Ela reservou as passagens, foi até Selene e lhe disse que finalmente havia decidido fazer a viagem. Estou muito feliz por você, pelo menos algo brilhante vai acontecer em sua vida, disse sua amiga e vizinha. É claro que Júlia também estava feliz, pois os filhos já estavam crescidos e ela podia se dar ao luxo de não visitá-los este ano. Júlia fez as malas e partiu. Ela não sabia o que a aguardava lá, mas estava ansiosa por isso mesmo. A mulher chegou, e muita coisa havia mudado aqui em tantos anos. Quase não havia mais casas no vilarejo onde Júlia havia morado, e ela não estava indo para lá. Júlia abordou um homem na estação de ônibus que oferecia aos turistas um destino ou outro. Ah, quase ninguém vai para lá, disse ele quando soube para onde a mulher queria ir. Por que você não tenta? Perguntou ela ao jovem. Aqui está o número do homem, ligue para ele, se ele aceitar, você terá sorte. Ela começou a sugerir outras rotas. Não, obrigada, eu só preciso ir por ali. Ela viu uma loja onde se podia comprar tudo para viver na floresta. Ele deixou tudo lá, entrou na estação e pediu para fazer uma ligação. Quando lhe foi permitido, ele discou o número que o jovem havia acabado de lhe dar. Alô, eu preciso ir para a ilha, Júlia disse ao homem para onde queria ir. Você está louco, não há ninguém lá. Ela ficou espantada com o que a avó estava fazendo. O senhor pode me levar até lá? Perguntou ela. Certo, onde você está agora? Perguntou ele. Na estação de ônibus, ele olhou em volta. Ok, estarei aí em breve, ele prometeu. Júlia sentou-se em uma poltrona na sala de espera e aguardou. Então, um pensamento estranho lhe ocorreu. Eles nem sequer se conheciam, como poderiam se reconhecer? Mas acabou sendo muito mais fácil. Quem queria ir para a ilha? Entrou no saguão da estação de ônibus. Eu, Júlia, me levantei de seu assento. Muito bem, John, o jovem forte estendeu a mão. Júlia sorriu e pegou suas malas. Quer que eu a leve até a ilha? Ele perguntou enquanto caminhavam para o carro. Sim, ela acenou com a cabeça e sorriu. Está bem, mas acho que você é louca, disse Roma sem se virar. Tudo é possível, mas não tenho nada a perder. Sonhei com essa viagem durante anos e agora está se tornando realidade, disse ela. John percebeu que ela não estava louca e argumentou de forma bastante adequada. Eles foram a um lugar, antes de irem à loja, e Júlia comprou tudo o que poderia usar na floresta. Ensopado, cereais, fósforos de caça, alguns remédios, algo para levar com ela. Quando saíram da loja, John ficou surpreso. Quanto tempo você vai ficar lá? Perguntou o homem ao sair. Não sei quanto tempo tudo isso vai durar, ela apontou para a sacola. Nossa, você está desesperado, ela balançou a cabeça. Você está desesperado, ela balançou a cabeça. Tudo bem, eu estava tão feliz por estar aqui novamente, respirando esse ar, você poderia dizer nativo. Eles embarcaram no barco, todos carregados, agora tinham que esperar o tempo normal, e só então partir. Não há tempo normal aqui, Júlia olhou para ele. Como assim? Vamos esperar um pouco, talvez as ondas diminuam, John desviou o olhar. Não, não vão, Júlia se lembrou de Stan, que havia morrido aqui, e ficou um pouco triste. Tudo bem, John ligou o motor e ficou olhando para a mulher, não podia acreditar que ela quisesse viver aqui sozinha por um tempo. Vamos embora? Ele olhou para sua companheira enquanto o barco se movia. Sim, ele estava olhando para a água e as ondas. Isso a fez se lembrar de sua infância, da primeira vez que estiveram em um barco como esse com Stan. Naquela época, era um barco comum, mas agora ele tinha um motor e era possível sentir sua potência. Superando as ondas e o balanço, eles chegaram ao lugar para onde Júlia precisava ir. Há animais aqui. John olhou para a distância. Eu sei, mas não tenho medo, a mulher sorriu, estava feliz por estar aqui. Aqui,
Pegue isso, ele lhe entregou um walkie-talkie e uma pistola de sinalização, preocupado com a segurança de sua passageira. Obrigada, ela percebeu, fazia muito tempo que ela não vinha aqui e muitas coisas poderiam acontecer. Por que você não trouxe um guia? Perguntou o homem, que nunca tinha visto um turista andando sozinho. Por que ele não está aqui? Ele olhou para as ondas e indicou que era hora de ir embora, depois acenou com a mão. Por via das dúvidas, estou sempre em contato, ele mostrou o walkie-talkie para Júlia e se virou. Mais uma vez, obrigado, ele sorriu para ela e colocou a mochila nas costas, sentindo que não poderia carregar tudo de uma vez, ele decidiu que era melhor voltar. Ele caminhou por entre as árvores que não pareciam ter mudado nada desde sua juventude. Ele reconheceu todos os arbustos que o vovô Stan havia mostrado a eles. Em seguida, voltou-se para a árvore quebrada que estava ali há tantos anos e que ninguém havia derrubado ou removido. O contorno de uma cabana era visível à distância. Se estiver tudo bem, eu ficaria muito surpresa, disse a mulher em voz alta, e pensou consigo mesma, visse alguém morar nela? Algum eremita veio e se instalou. Ora, é silencioso, ninguém toca em você, você também. Ficou um pouco assustador. Agora, pela primeira vez, Júlia se perguntava por que tinha vindo sozinha. Júlia se aproximou da cabana, não podia haver ninguém aqui. As tábuas eram muito escuras, velhas, a varanda era um pouco torta. Júlia abriu as portas e entrou. Oh, o lugar estava imundo, a mulher passou a mão em volta e viu um monte de teias de aranha penduradas no teto. Ela imediatamente pensou em fazer uma limpeza geral, mas não havia necessidade de fazer isso aqui, ela poderia apenas limpar o chão e tirar o pó. Júlia colocou sua mochila no chão e voltou para pegar todo o resto. A viagem não demorou muito. Júlia se sentiu como se tivesse 17 anos novamente e pudesse fazer qualquer coisa. Ela caminhou rapidamente pela estrada, o ar do lugar parecia lhe dar força. Ela havia trazido tudo com ela, o principal agora era fazer um fogo no fogão. Imediatamente vieram à sua mente lembranças de seu avô, de Alex fazendo isso aqui antes. Ele foi buscar lenha, onde Stan costumava empilhá-la. Não havia mais ninguém designado para esse lugar, ela achava que o avô Stan tinha trabalhado aqui em vez de ficar por conta própria. Júlia não conseguia acreditar no que via, não havia muita lenha, mas mesmo assim. Ela pegou alguns troncos, levou-os para dentro da casa, pegou os fósforos e os acendeu. Não funcionou na primeira vez, mas ela estava pronta para isso. A casa da cidade tinha o mesmo fogão, Júlia já havia se acostumado com ele. O calor começou a se espalhar pela casa, como quando ela era jovem. Júlia se levantou, pegou água, acendeu a parafina que estava no mesmo lugar que na época de Stan e começou a limpar. À noite, preparou um chá de ervas para si mesma e esquentou um ensopado no fogão. Ao comer esses pratos, pareceu-lhe que nada tinha o mesmo sabor de antes. Depois disso, Júlia foi para fora, pois o lugar era simplesmente maravilhoso, mas também um pouco assustador. Ela já havia tido essa sensação antes, assim que pensou que estava sozinha entre as árvores. Nada, alguns dias e eu vou me acostumar com isso, a mulher ouviu animais diferentes. Então Júlia entrou na cabana, trancou-se lá dentro e foi para a cama. Talvez tenha sido por causa do ar fresco, ela adormeceu imediatamente. Ela não sonhou durante a noite, o que foi uma pena, ela não teria perdido uma boa noite de sono. De manhã, ele acordou com o grito de algum pássaro. Abriu os olhos, e no primeiro minuto, não se deu conta de onde estava. Bom dia, ela desejou a si mesma. Júlia se espreguiçou, com o corpo agradavelmente dolorido pelo trabalho duro, talvez também pela caminhada de ontem. Ela saiu e caminhou pela floresta por um tempo, colhendo cogumelos para assar ou ferver. Das bagas, podia fazer geleia ou simplesmente moê-las com açúcar. Colheu ervas, que dariam um chá maravilhoso. Em seguida, voltou para a cabana e começou a preparar o café da manhã. Em seguida, a mulher decidiu caminhar até os lugares que o vovô Stan havia lhes mostrado. Ela seguiu o caminho e, quando chegou à borda da floresta, congelou. O silêncio e a luz do sol criaram uma atmosfera de conto de fadas.
Deus, é lindo aqui, e nesse momento Júlia pensou que se alguém morresse aqui, seria apenas felicidade. Ela avançou um pouco mais, viu uma lebre e sorriu. Havia esquilos correndo aqui e ali, e quanto mais ela entrava na floresta, mais animais havia. Depois de caminhar por algum tempo, a mulher voltou, percebendo de repente que havia perdido o caminho que a trouxera até aqui. Como isso é possível? Ela estava confusa, pois isso nunca havia acontecido com ela antes. A mulher começou a se lembrar das lições que Stan havia lhes ensinado. Examinando as árvores, olhando para qual lado do musgo e tudo mais. De repente, a mulher ouviu sons estranhos, parecia um tipo de gemido vindo do matagal. O que está acontecendo aqui? Disse Júlia em voz alta. Agora parecia que ela estava presa em algum conto de fadas encantado ou em um sonho do qual não conseguia sair. Ela se moveu em direção ao local de onde vinham os sons, e eles se tornaram cada vez mais claros. Não estava totalmente claro, mas de repente, de algum lugar ao lado, os sons se tornaram mais audíveis. Júlia foi até lá, respirou fundo e espalhou as folhas. A primeira coisa que ela viu foi uma grande loba respirando pesadamente. Era possível ver que sua lateral estava rasgada, como se algum animal a tivesse atacado. Jesus, isso assustou e espantou Júlia ao mesmo tempo. Ela não queria incomodar a fera, pois poderia ser perigoso e ela não poderia ajudar. E quando a mulher deu um passo para trás, ouviu o mesmo gemido do outro lado. Júlia olhou para os arbustos, havia um pequeno buraco embaixo, e havia pequenos filhotes, provavelmente da mesma loba. Vocês são meus bons filhotes, Júlia quase chorou, ela sentiu pena desses pequenos, que foram deixados sozinhos, sem uma mãe. Ela devia estar protegendo-os de alguém, por isso os escondeu, e então se colocou em perigo. Júlia não pensou, tirou o moletom. O que ela estava usando, colocou os filhotes nele e se dirigiu para casa, pensou ela. E quando viu o caminho familiar, ela sorriu, estava no caminho certo. Chegamos em casa, colocou os bebês no chão da porta. Eles imediatamente se aconchegaram ao lado do fogão. Vocês estão com frio, pequeninos? Júlia se inclinou sobre eles. Os filhotes choramingaram em resposta. Ela não tinha leite nem nada. Então, ela derreteu um pouco de ensopado e os deixou bebericar o líquido. Eles deviam estar com muita fome, pois começaram a mastigar avidamente por toda a casa. Júlia sorriu. Agora ela percebia que não estava sozinha aqui e que tinha um propósito. Um mês se passou, a mulher estava tão acostumada a estar aqui que suas pupilas haviam crescido. John a visitou algumas vezes, levando-lhe o que ela pedia. Sam, aonde você está indo mesmo? Ela gritou para a floresta quando viu um filhote mais velho invadindo o buraco de alguém. Richard, onde você está indo? Ele desviou o olhar. Sim, os dois mais ativos dos 5 receberam o nome de seus netos, para aliviar seu coração. Os outros 3 foram batizados de Willie, Billy e Gilly, em homenagem aos famosos sobrinhos do tio Patinhas. Mas Sam e Richard eram os favoritos de Júlia, e ela sabia que não poderia passar o inverno aqui, mas não havia como levar os lobos com ela. O que vou fazer com você? Ela se sentou ao lado do fogão e olhou nos olhos dos lobos que estavam a seus pés. A mulher ia escrever para John e dizer a ele para ir a um canil e colocar os animais lá. Mas então ela pensou que aqui eles estavam em casa, livres, em seus próprios bosques, e lá eles correriam livremente, mas estariam cercados com malha de ferro. Então, ela imediatamente descartou a ideia. O verão passou e Júlia teve que voltar. Ela ligou para John, mas ele não conseguiu chegar lá, pois havia uma grande onda. Os filhotes choramingavam, não queriam se soltar da dona. O que eu vou fazer? Disse Júlia, mas em algum momento ela ouviu o som familiar de um barco. Corra para a floresta, a mulher ordenou aos lobos. Eles abaixaram as orelhas, se aproximaram, ela acariciou e beijou cada um deles, e em seguida, se afastou para que ninguém os visse. Júlia se sentou no barco, olhou para as árvores por um longo tempo e chorou, e parecia que eram os respingos do rio que ficavam em seu rosto. Bem, como foi a aventura do eremita? Perguntou John. Ótima,
ela apontou um dedo para cima. Eu não achei que você fosse durar tanto tempo lá, disse o homem com admiração. Ele havia trazido Júlia para a estação, estava indo para casa, e ela não queria fazer isso. Hoje, ela estava se despedindo daquele lugar para sempre, percebendo que não poderia voltar, tanto por motivos de saúde quanto por dinheiro, e isso era tão triste que a mulher não conseguia nem colocar em palavras. Havia um nó em sua garganta que parecia impedi-la de respirar. Adeus, John acenou, se você voltar, me ligue. Eu nunca vi uma avó tão corajosa. Eu gostaria de ter visto, ela enxugou uma lágrima de seu rosto. Júlia veio para a cidade, ela não conseguia esquecer o que havia acontecido com ela no deserto. É por isso que o vovô Stan gostava tanto daquele lugar, não dava para ficar longe dele. Como foi sua viagem? Você conheceu alguém? Perguntou Selena quando foi visitar sua amiga. Ela deu de ombros, estava tão acostumada com as pessoas que nem queria falar com ninguém. Entendo, logo você também não conhecerá ninguém em nosso vilarejo, disse o vizinho. Não entendo por quê. O que aconteceu nesse meio tempo? Júlia se perguntou. Acontece que estamos aqui, interferindo em tudo, na construção da estrada, do vilarejo, das casas. Selena enrolou os dedos. Y. Agora Júlia não entendia absolutamente nada. Então, a administração está comprando nossas casas a preços que vocês sabem. Disse uma noiva de olhos arregalados. Bem, e daí, as pessoas estão vendendo? A mulher não entendeu. Claro, todo mundo quer se mudar para a cidade, e aqui está uma oportunidade como essa, disse Selena. E quanto a você? Júlia se perguntou, ela não ia vender nada. Eu também não, acenou a vizinha. Eu não estou vendendo nada, disse Júlia. Que idiota, ela poderia ter comprado um apartamento na cidade e vivido feliz para sempre, era a primeira vez que Selena falava com ela daquela maneira. Adeus, Júlia empurrou a vizinha para fora da porta. Tudo bem, o que você quiser fazer, gritou a mulher. Júlia ficou sozinha em casa, sentou-se na cozinha e pensou por que tudo na vida era assim. Quando você se acostuma com alguma coisa, eles atiram. Uma semana depois de sua chegada, a mulher decidiu visitar o filho e os netos. E assim ela fez. Já de manhã, Júlia estava na estação, pensando que se Angélica lhe dissesse algo hoje, ela não reagiria às suas palavras. Olá, a avó entrou no apartamento onde seus entes queridos moravam. Olá, agora os netos não estavam mais correndo em direção a ela, eles se consideravam adultos. Mamãe, a senhora sabe que estão comprando casas no seu vilarejo, mesmo a preços exorbitantes? Harry perguntou à mulher. Você também, já lhe disse que não estou vendendo nada, ela franziu os lábios. Tudo bem, a casa é sua, faça o que quiser com ela, disse Harry. Hoje, estranhamente, Angélica não disse uma palavra, sentou-se com a sogra na mesma mesa e até ouviu. Júlia se perguntou o que poderia ter acontecido, mas depois tirou isso da cabeça, para não ser grosseira e não se importar. Bem, adeus, meus queridos, a mulher abraçou a todos e foi para casa. Tudo estava bem, exceto pelo fato de que Júlia estava muito entediada. Os aldeões estavam realmente deixando a aldeia, um a um. Somente os mais velhos, que não precisavam mais de apartamentos na cidade, estavam ficando aqui. Como era possível, Júlia lamentou, quando viu os vizinhos mais próximos indo para a estação com suas malas ou carregando algo em seus carros. Ela ficou aqui. Na véspera do ano novo, seus netos vieram visitá-la, foi surpreendente, mas a avó os aceitou de braços abertos. Um ano se passou, 2, 3, só que durante esse tempo eles não vieram até a avó para concordar em vender a casa. Mas Júlia foi inflexível, ela não ia fazer nada disso. Olá vovó, em outro verão os netos estavam novamente na casa da vovó. Olá família, a mulher estava mais hospitaleira do que nunca. Eles passavam quase todos os verões aqui agora. Júlia foi à cidade, mas não para encontrar seus parentes, e sim para ver um tabelião. Ela percebeu que não era para sempre, então decidiu dar sua casa para os netos.
Ela acreditava que eles queriam a casa tanto quanto ela e que, ao contrário de sua mãe, nunca a venderiam. Eles pediram que ela aquecesse a casa de banho para eles e trouxeram água e lenha. E enquanto a vovó estava lá, Sam ligou para Richard. O quê? Ele foi até ele. Veja o que encontrei, ele lhe mostrou a escritura da casa da avó. Uau, disse Richard. Você pode imaginar por quanto você poderia vendê-la? Sam não era melhor do que sua mãe. A vovó nunca concordaria com isso, disse seu irmão. Não poderíamos perguntar a ela o que ela mais gosta no mundo? Sam deu uma piscadela para Richard. Ela não estava pensando no que, estava pensando em quem, o garoto se perguntou. Não, ela ama aquele lugar na ilha mais do que qualquer outra coisa, disse Sam. E o que você está sugerindo? Richard não o entendeu. Nós a levaremos lá, diremos a ela que queremos ver o lugar sobre o qual ela nos falou tanto, disse ele ao irmão sobre seu plano. O quê? Richard não gostou do que seu irmão estava dizendo. Lembre-se, ela sempre disse que sonhava em morrer lá, então é isso que vamos fazer, Sam, como se ela não tivesse um coração. Eu nem sei, respondeu o gêmeo. Bem, você está comigo ou não? Perguntou o rapaz. Eu nunca vou me perdoar depois, disse o outro. Ok, temos que planejar tudo. Sam percebeu que se ele fizesse tudo, seu irmão não se oporia, porque ele sempre tem medo de tudo. Daquele momento em diante, os irmãos começaram a pensar no que fariam e como fariam. Eles voltaram para visitar a avó. Vovó, lembra quando a senhora nos contou sobre a ilha de que tanto gostava? Sam perguntou a ela durante o jantar. Sim, ela balançou a cabeça e nos contou novamente como era bonita. Queremos ir para lá com você, Richard imediatamente entrou na conversa. Pensei que nunca mais iria para lá, a mulher olhou para eles, com lágrimas nos olhos. Quando podemos fazer isso? Perguntou Sam. Estamos em setembro, está ficando cada vez mais frio, mas ainda podemos ir por alguns dias, Julia olhou para o calendário. Isso é ótimo, eu mal podia esperar para fazer tudo isso, sem esperar. Começaram a fazer as malas, Julia já sabia exatamente do que precisariam e em que quantidade. Em 2 dias eles estavam prontos. Você avisou seus pais? A vovó estava preocupada. Sim, disseram os irmãos com confiança. Então vamos lá, a vovó estava feliz, e também solidária. Eles percorreram a distância até o local onde Julia havia chamado Juan. Mas havia outro homem em seu lugar. E Julia teve que explicar a ele novamente. Mas, dessa vez, ele não concordou. Vovó, por que não alugamos um barco? Sam se aproximou dela. Puxa, essa é uma ideia, por alguns dias, não acho que seria caro, concordou a vovó. Eles concordaram com o jovem, que providenciou tudo muito rapidamente. Agora tudo o que precisavam fazer era esperar até que não houvesse ondas fortes. Que tempo bom hoje, disse Julia quando viu que a água estava praticamente plana. Sim, bem, Richard, mostre sua habilidade, um dos irmãos já havia viajado com pescadores locais em barcos como esse. Agora, ele ligou o motor, o barco deu a partida e parou. Ah! E você disse que era um as nesse negócio, ele riu do irmão. Fazia muito tempo que ele não fazia isso, Richard estava preocupado. Eles chegaram à margem, prenderam o barco e a vovó os conduziu pelo caminho conhecido. Ele sentiu que os anos estavam cobrando seu preço. Hoje, fazia tantos anos desde a última vez que ela estivera aqui, que era difícil se mover. Cansada, Julia sentou-se em um toco. Eles fizeram uma pequena pausa e seguiram em frente. Quando chegaram, derreteram o fogão, porque não estava muito quente. A avó ofereceu aos netos um delicioso chá de ervas. Deixe que ela prepare, você se sente e descansa, sugeriu Sam. Tudo bem, concordou a mulher. O menino se levantou, estava fazendo alguma coisa no fogão, Richard estava conversando com sua avó. Perdoe-nos se algo, ele disse em um momento. Do que está falando? Ela franziu as sobrancelhas. Não, nada,
o garoto olhou para o irmão. Aqui está o chá, ele colocou 3 xícaras na mesa. Todos estavam com frio, então beberam o líquido quente, que queimou os lábios e a língua. Pronto, agora podemos relaxar, disse Sam, olhando para a avó. Oh, meninos, estou ficando com um pouco de sono, se eu dormir, tranquem as portas por dentro e durmam também, disse ela. Sim, deve ser o chá quente, disse Richard. Naquele momento, Julia colocou as mãos sobre a mesa e começou a cair em um sonho. Os meninos ficaram observando e Sam sorriu. Quando percebeu que a vovó havia finalmente adormecido, ele cutucou o irmão na lateral. Temos que nos apressar, disse ele. O que você colocou nela? Perguntou Richard. Nada, vamos embora. Sam rapidamente juntou todos os suprimentos, fósforos e assim por diante em sua bolsa, para não deixar a mulher, sem chance. Sempre deve haver uma chance de ser salvo, seu irmão murmurou para ele. Então, por que viemos aqui com tudo isso? Sam não o entendia. Ele empurrou seu irmão em direção à porta, quase à força, mas teve que cobri-lo. Eles correram para o barco, tinham que chegar lá antes de escurecer. Julia acordou do frio, olhou ao redor, sua cabeça doía. Ela percebeu que estava sozinha na cabine. A mulher começou a gritar pelos netos, mas sem sucesso. Ela começou a procurar fósforos com as mãos sobre a mesa para acender a lâmpada e depois o fogão. Estava tão escuro que ela não conseguia ver nada. Pensamentos diferentes começaram a surgir na cabeça de Julia, mas ela tentou mantê-los longe de si. Em algum momento, ela percebeu que não havia fósforos. Ela se arrastou até o local onde a mochila com suprimentos sempre ficava, mas ela também havia desaparecido. Ela estremeceu, com o frio a dominando enquanto estava inconsciente. Naquele momento, ela ouviu um rosnado característico e percebeu que havia lobos por perto e que não poderia escapar deles sem uma fogueira. Naquele momento, a mente de Julia se encheu dos pensamentos que ela tivera nesse lugar da última vez. Seria bom morrer aqui, pensou ela, sorrindo. Um dos predadores entrou, seguido por outro, a mulher se aproximou, ela pensou, o que quer que fosse. Ela ouviu uma respiração acima de sua orelha e, de repente, um lobo lambeu seu rosto. Como? Ela não conseguia acreditar. Sam? Pensou ela, eram eles, e quem mais poderia tê-la lambido? Naquele momento, o segundo lobo também estava aqui. Richard, a mulher idosa, não conseguia mover as mãos congeladas corretamente, com lágrimas nos olhos. Eles se aproximaram dela e se deitaram ao seu redor, de modo que, em poucos minutos, Julia começou a se aquecer. Ela adormeceu entre os lobos. De manhã, eles acordaram novamente. E agora ela estava segura. Sam tinha uma mancha em sua pata e Richard tinha uma mancha em sua testa. Willie, Billy e Gilly também eram os melhores para ela agora. A mulher ouviu galhos rangendo sob os pés na floresta. Os lobos se agitaram e foram os primeiros a sair correndo da cabana, e o rosnado de um cachorro foi ouvido. Sam, Richard, espere, Julia saiu atrás deles, ela viu que um homem mais velho havia se aproximado. Como você chegou aqui? O que você quer? Perguntou ele. Julia. Ela se levantou como se estivesse cambaleando. Sim, ela se aproximou dele, e então viu a cicatriz em seu queixo. Não está me reconhecendo? Perguntou ele. Alex? Ela não conseguia acreditar na coincidência. Sim, o que está fazendo aqui? Ele estava tão surpreso quanto a mulher. Deus, não é verdade, você me comeu durante a noite e agora tudo isso não acontece comigo? Ele se virou para os lobos, que estavam sentados e observando tudo o que estava acontecendo. Não, é verdade, ele abraçou a mulher e a levou para o gol. Depois, Alex trouxe um pouco de lenha, colocou-a no fogão, acendeu-o e, como sempre, ele esquentou imediatamente. E então, conversa. Você foi embora porque eu estava dançando com outra pessoa? Perguntou ele a Julia. Sim, eu me lembrei de como isso foi há muito tempo. Mas foi, enquanto eu estava esperando por você, fiquei com pena dela,
convidei-a, ela balançou a cabeça. Então era necessário, ela não podia olhar para esse homem. O avô de cabelos grisalhos estava sentado na frente dela e viu um jovem e grande Alex. Então ele lhe contou como havia chegado aqui sobre os lobos que agora estavam a seus pés. E eles se lembravam, disse o homem. Sim, foi muito assustador, ele balançou a cabeça. Uau, destino, ele balançou a cabeça. Como você veio parar aqui? Isso o interessou desde o início. Sabe, depois que você foi embora, pensei em você por muito tempo, sonhei com você. Até que me decidi e fui à cidade para buscá-la e você estava com outra pessoa. Fiquei fora de seu relacionamento, mas voltei. Nunca conheci ninguém, vivia sozinho, mas continuava pensando em você. E então, de alguma forma, lentamente, você começou a desaparecer de minhas lembranças. Cheguei a conhecer uma mulher, moramos juntos por um tempo, ela morreu e parou de falar. Se eu soubesse, e uma lágrima rolou pela bochecha da mulher. E ontem eu fui dormir, e no meu sonho você me chamou para essa ilha, eu acordei, não entendi nada. Ninguém viaja para cá há cerca de 7 ou 8 anos, porque havia uma matilha de lobos que não deixava ninguém entrar, disse ela. E como você decidiu isso? Júlia se perguntou. Não sei, apenas decidi relembrar minha juventude, então vim, e aqui está você, ele a atraiu para si. E para onde estamos indo? Perguntou ela a seu amigo de infância. Talvez aqui por alguns dias, ele colocou uma mochila sobre a mesa, na qual havia tudo. Não me importo, ela se afundou. Qual é o seu problema? Ela levantou o queixo com o dedo. É uma pena que os netos sejam como a mãe deles, Harry nunca faria isso, disse ela com amargura na voz. Deixe-os viver, e nós iremos daqui para minha casa, ele a convidou assim. Concordo, ela sorriu, pensando que estava tão velha agora que era tarde demais para ser tímida, e não havia tempo. Então, daqui para minha aldeia, ela sorriu agora e abraçou Júlia. Não vou deixá-la novamente, a mulher apertou seu peito. Elas caminharam por seus antigos lugares, contando uma a outra o que como eram as coisas em suas vidas. Os lobos os seguiam por toda parte. No terceiro dia, tiveram que partir, pois estava ficando frio e a lenha já não servia mais. Adeus, meus salvadores, Júlia esfregou os lobos atrás das orelhas, prometendo que voltaria para procurá-los. Eles atravessaram o rio sem aventuras, na margem Alex a amarrou e seguiram pelo antigo vilarejo até onde o homem vivia agora. Você não sente pena da sua antiga casa, que agora pertence aos seus netos? Sasha lhe fez a última pergunta, sobre sua vida passada. E deixe-os viver, não sinto pena deles, encontrei minha felicidade e quero ficar aqui e morrer onde sonhei, ela parou e pegou as mãos dele. Você acha que vamos conseguir? Sorriu o velho. Claro que sim, respondeu a velha. Eles chegaram à casa dela, onde reinava uma ordem absoluta. E Júlia sentiu que aquele era o momento em que ela estava realmente feliz. Você acha que é apropriado falar sobre amor agora? Ela sussurrou em seu ouvido. Sim, eu amo você, ela fechou os olhos. E eu amo você, ele a beijou com tanta ternura quanto sonhava beijá-la há tantos anos. Desde então, o casal vive no vilarejo de Alex, que a chama de sua ninfa da floresta, e ela ri. No inverno, no gelo, eles vão por algumas horas para sua cabana na ilha, com os lobos sempre por perto. Você consegue imaginar como minhas emoções devem ter sido fortes para que você sonhasse comigo? Júlia sempre perguntava ao homem. Sim, posso imaginar, ele a pressionava contra ele repetidas vezes, como se temesse não ter tempo. Os netos, assim que voltaram, informaram a todos que a avó havia dito que ficaria lá e que voltaria por conta própria. Como ela mesma já havia viajado para lá por 3 meses, ninguém ficou surpreso. E então Harry recebeu uma carta dizendo à sua mãe que ele estava bem e que estava hospedado em sua cidade natal. Quando ele leu a mensagem em voz alta, seus irmãos se entreolharam, mas não disseram nada. Eles já haviam entregado o presente para a mãe há muito tempo e estavam finalizando a venda da casa. Querida, nós, enquanto pudermos, todo verão iremos para lá,
para nosso chalé na ilha, deitaremos na cama à noite, apaixonados, com o fogão crepitando lenha. É claro, ele respondeu à sua amada. Ambos fecharam os olhos, e naquele momento, os lobos uivaram na floresta.